Você está ouvindo o Trampapo. Papo reto para desenvolver sua carreira. Oi pessoal, tudo bom? Começa agora mais um podcast Trampapo. Eu sou Eduardo Lacerda, jornalista, e eu vou conduzir essa nossa conversa. O tema de hoje é muito importante, é o cenário atual da mulher no mercado de trabalho. E o clima aqui no ambiente é muito gostoso, essa conversa está inspiradora não só para as mulheres, mas também para os homens, fiquem ligados aí. A gente está aqui com a Maiara Tortoretti, ela é gerente de comunicação corporativa da Cato. Ela é formada em jornalismo pela faculdade Anhembi Morumbi e tem MBA em marketing pela PUC São Paulo. Maiara, a Cato ela fez um levantamento aí muito importante com dados que realmente mostram que essa questão merece muita atenção da gente, né? Que números acabaram sendo percebidos nisso? Perfeito, Edu. É um prazer estar aqui falando desse assunto que realmente é tão importante, né? Que a gente tem visto muitas evoluções, mas ainda tem muita luta. E a gente fez uma pesquisa, o principal dado que chama atenção é a questão da escolaridade das mulheres, né? Então, quando a gente olha para a escolaridade, principalmente em nível superior, pós-graduação, 30% das mulheres, elas têm esse nível acima do que os homens, né? Então, quando a gente compara homens e mulheres nesse nível de instrução, a mulher, ela tá acima nessa questão, ela vai atrás, busca estudar, tá correndo atrás aí de um tempo que ela não pôde estudar, que ela não pôde estar no mercado. Só que quando a gente olha isso comparativamente com o mercado de trabalho, com as posições que ela assume e principalmente com o salário, a gente vê que isso ainda não é compatível. Então, em alguns cargos, as mulheres chegam a ganhar até 50% a menos que o homem mesmo na mesma cumprindo posição. A mesma função, tendo a mesma formação e tudo. Perfeito, é isso mesmo. A gente está aqui com um time sensacional para nos inspirar e 3 grandes personalidades que representam muito bem essa causa estão aqui com a gente. Uma delas é a Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, movimento empresarial de 60 empresas que trabalham o empoderamento feminino dentro das organizações. A Margarete é psicóloga e psicopedagoga, especialista em responsabilidade social, diversidade e equidade de gênero. Sejam muito bem-vinda, Margarete. Obrigada. Como você vê atualmente a posição das empresas? A gente tem tido um avanço? Como você observa esse cenário? É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais conversando desse tema que é a motivação da minha vida profissional e pessoal. Quando a gente fala de empresas no Brasil, a gente precisa cuidar porque a diversidade de tamanhos e maturidade no tema é muito ampla, né? Como eu represento um grupo de empresas de grande porte, globais, empresas privadas, elas são pioneiras em muitos temas, né? E preciso cuidar porque esse não é, vamos dizer, a característica do segmento empresarial do Brasil inteiro. O Brasil tem milhares e centenas de empresas pequenas, médias, que ainda nem se atentaram. Eu mesmo faço muita palestra para muitas empresas para mostrar que diversidade e equidade de gênero é importante, engajando até no porquê trabalhar com engajamento, com diversidade e equidade de gênero. Então, tem um grupo de empresas que ainda nem se atentaram para isso e nós estamos aí no mercado tentando estimular, motivar, engajar. Esse grupo de empresas que eu trabalho no Movimento Mulher são empresas globais que lá fora, muitas vezes a matriz, já trabalha com diversidade e equidade há 20, 18 anos e desdobraram aqui no Brasil essa política. Então, assim, não é mais um grupo de empresas que eu preciso mostrar o quão importante é ter equidade e empoderamento feminino. Nós estamos juntas exatamente para descobrir caminhos do como, ok? É importante, é fundamental para o negócio, é justo socialmente, então vamos nos ajudar no como. Como eu chego lá? Como eu tenho equidade salarial, que é esse dado aí mostrado pela pesquisa da Cato? Como eu tenho oportunidades equitativas de desenvolvimento para mulheres e homens, para que a gente tenha um equilíbrio em cargos de liderança. Como eu faço para que elas possam se desenvolver em áreas atípicas, como engenharia, tecnologia, exatas em geral, né? Como eu faço para reter mulheres pós-licença maternidade? A gente tem um dado nacional de uma pesquisa da GV que 50% das mulheres saem das empresas até um ano e meio pós-licença maternidade, né? 50% delas demitidas e o outro tanto porque pediram demissão. Quando você conversa com elas para entender por que pediram demissão, na verdade é um mix de situações
individuais com pressão da própria empresa, né? Essas empresas que a gente tem trabalhado no Movimento Mulher, elas têm algumas com benchmark, né? Então 52% de mulheres na liderança, em fases mais avançadas e maduras no tema, outras caminhando para 30%, 40% de mulheres em cargos de liderança e outras iniciando os planos táticos para implementar a equidade de gênero nas empresas e se associaram ao Movimento Mulher como forma até de estímulo e troca de experiência. A gente tem banco de melhores práticas, intercâmbio e tudo mais. O que a gente vê é uma intenção muito clara de tornar o mundo corporativo mais equitativo e desafios no âmbito organizacional, cultural. Nós não podemos esquecer que as empresas são apenas um ator da sociedade, uma sociedade brasileira machista, racista, patriarcal, né? E que isso se reflete nas pessoas que estão dentro da empresa. As empresas não são um ator isolado, portanto a gente tem que trabalhar com mudança de mindset, viés inconscientes, barreiras invisíveis que muitas vezes impedem as mulheres serem contratadas, desenvolvidas e promovidas. Planos e estratégias táticas, ações afirmativas intencionais para se mudar esse quadro. Então eu posso dizer assim que nós estamos avançando, não no ritmo que nós gostaríamos, nem as empresas, nem nós mulheres. O trabalho que a gente tem feito é para acelerar esse avanço, né? Se as coisas continuarem nesse ritmo, os últimos 2 anos, praticamente estagnado o avanço das mulheres e a equidade de gênero no Brasil e no mundo, alguns países com raras exceções. Então, a gente precisa fazer mais e melhor e mais rápido. Eu acho que esse é o recado. É por isso que a gente está junto para poder fazer isso, né? E quem também está aqui para ajudar a gente a compreender como motivar as mulheres e também as empresas é a Edna Vascello Goldoni. Ela é formada em Biomedicina e Saúde Pública, é executiva, palestrante e recebeu 3 vezes o prêmio Top of Mind. Ela criou também o projeto Semeando Pérolas, com o objetivo de motivar as mulheres a assumirem o protagonismo de suas vidas, de reconhecer suas forças e valorizar suas conquistas. Seja bem-vinda, Edna. Prazer estar aqui ao lado de grandes executivas, estar aqui com você, Edu, e trazendo aqui um pouco da minha fala, um pouco da mensagem que eu tenho deixado para as mulheres. E para mim, vendo essa fala da Margarete, é uma fala que a gente vem acompanhando ao longo dos meus 22 anos atuando como executiva, a gente que vivenciou ao longo da carreira todos os desafios que a mulher vem enfrentando, e eu costumo dizer que eu decidi escrever a história com a caneta na minha mão, enfrentando todos os desafios de um país machista, patriarcal, mas eu sempre acreditei que, para mim, a mulher pode estar aonde ela quer estar. Aqui a gente está falando especificamente de empresas, de mercado corporativo, né? O Trampapo sempre fala sobre isso, mas do que a gente vinha conversando antes, não é só aí que está o empoderamento feminino, né? É mais amplo do que mercado de trabalho. É mais amplo que o mercado de trabalho. E a experiência minha ao longo da minha carreira profissional, eu sempre me engajei na luta, né, em prol das mulheres. Minha fala sempre foi, eu acredito na força da mulher, eu acredito que a força da mulher pode sim fazer uma transformação social, ao lado dos homens. A minha fala sempre é ao lado dos homens, porque metade da outra humanidade são os homens. Nós estamos ao lado de vocês. Podemos juntos construir um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo com os direitos respeitados. E a minha luta sempre foi nessa pauta, Edu. E durante a minha trajetória profissional, eu mudei minha carreira, né? Você viu que eu sou biomédica, decidi ser vendedora. No momento da vida que todo mundo dizia, mas você vai ser vendedora? Eu falei, eu vou ser vendedora porque a minha maior habilidade é a área de vendas. E decidi ir para a área de vendas e decidi ser a minha melhor versão todos os dias, trabalhando no mundo eminentemente, concorrendo praticamente muito mais homens do que mulheres. Eu costumo dizer que ao longo da minha carreira, nesses últimos 10 anos, eu fui a única mulher a concorrer a um prêmio chamado Top of Mind durante 10 indicações e fui a única tricampeã, e eu sempre digo que eu quero convocar outras mulheres a assumirem essa posição e concorrerem a isso, mas meu momento hoje é um momento de fala, de convocação, de protagonismo e de propósito, né? Eu acho que a gente tem que lutar sim, mas hoje, depois de ter alçado a minha carreira profissional, alçado todas as minhas metas, definindo e estabelecendo as metas aonde eu queria chegar como mãe, como executiva, porque esse papel é super importante, eu não só quis dedicar toda a minha vida profissional, mas eu também queria ser uma mulher que fosse um exemplo, que teve sucesso na vida profissional, mas que ela trouxe a vida pessoal na mesma prioridade, porque é possível sim, você ter uma vida executiva e uma vida pessoal tratada da mesma forma. Sou mãe,
mãe, né? Sou mãe de gêmeos, mas quando a gente fala de propósito, eu acho que a gente tem que convocar as mulheres a cultivar nelas a autoconfiança, a cultivar nela, saber que cada uma de nós podemos estar onde nós queremos estar sendo mulher, né? Nós já sabemos que a mulher pode chegar onde ela quer chegar, apesar de todos os desafios que a mulher enfrenta, nós já vemos mulheres em cargos admiráveis, cada dia vem uma notícia nova, mulheres chegou, mulheres está lá, então assim, nós sabemos que nós podemos estar, agora como nós vamos estar? Qual é a meta que eu vou traçar para eu poder superar todos os desafios que o mundo vai me impor para eu poder superar? E hoje, já falando Semeando Pérolas, e depois de ter escalado o topo da montanha, eu decidi voltar à montanha do lado contrário. Eu decidi hoje, aos meus 59 anos, eu decidi fazer um trabalho social. Eu decidi que agora eu tinha que convocar todas as mulheres a acreditarem que elas podem. E qual foi a minha forma? Montei um instituto e através desse instituto eu faço palestras voluntariamente em hospitais, comunidades, empresas e eu levo a nossa mensagem. E a mensagem que a gente leva é a mensagem através de um colar de pérolas, que esse colar de pérolas simboliza para nós, do Instituto Bassalo Goldoni, o poder transformador que nós temos dentro de nós. É com esse poder que nós vamos poder chegar onde nós queremos, onde nós vamos poder romper as barreiras, onde nós vamos poder romper todas as dificuldades que nós tivemos que enfrentar. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre como motivar as mulheres a alcançar os lugares que elas querem alcançar, e uma delas que realmente alcançou todos esses cargos até o limite dentro de uma empresa, né? Tá aqui com a gente a Mônica Herrero, que esteve no cargo de CEO da Stefanini Brasil. Atualmente ela está no conselho da Stefanini e a Mônica está na lista dos melhores CEOs do Brasil, da revista Forbes. Graduada em matemática, especialização em administração de empresas e ampla experiência em liderança, a Mônica assumiu a presidência da Stefanini Brasil em 2012 e desde então viu a multinacional se transformar em uma das empresas mais internacionalizadas do país na área de tecnologia da informação. Seja bem-vinda, Mônica. E essa questão de você conseguir cargos realmente relevantes dentro de uma área dominada pelos homens, né? Uma área onde muitas mulheres nem consideram entrar, que é a área de tecnologia. Como que foi essa decisão? Bem, primeiro eu queria agradecer aqui o convite e estar aqui com essas mulheres inspiradoras, né? Só me dá mais energia para continuar fazendo um trabalho de inspirar mais mulheres, né? Bem, eu acho que desde pequena eu sempre tive uma determinação mais para a área de exatas, e aí vem uma diferença de que quando a gente fala em educar crianças, é respeitar a diferenciação de cada uma delas. E desde a minha infância me respeitaram nisso e deixaram, na verdade, que eu fluísse pelo aquilo que era o meu melhor, que não era brincar com bonecas, e sim, na verdade, brincar com jogos de montar, com coisas diferentes, etc. E eu fui me desenvolvendo com isso, sempre gostei mais da área de exatas. Aos 17 anos, desafiei a minha mãe, que ela não queria que eu entrasse na faculdade, eu era muito nova, etc. Eu falei, é isso que eu quero. E aí, eu deixo um convite para todas as meninas que, quando elas tiverem a intuição do que elas querem, vá em frente. Mesmo que você bata com a cara, mesmo que quando você olhe para frente e fala, puxa, será que vai valer a pena? Se é isso que você quer, vá lá. E não tenha vergonha se também não foi aquilo, voltem para trás e falem, não era bem isso, e mudem o caminho, meninas. A gente também tem a possibilidade de errar, né? Nisso, eu fui me formando, caí na área de tecnologia, amei, e sempre tive a determinação de que eu poderia dar um passo maior do que aquele que eu estava dando. Então, naquilo que eu podia fazer melhor, eu sempre ia buscando o meu melhor. Eu acho que eu tive, não sei se é a sorte ou não, mas é buscar as pessoas certas em momentos da minha vida que me apoiaram. Todos eles foram homens, nunca tive mulheres que me lideraram, infelizmente, né? E por isso o desafio também que a gente tenha muito mais líderes mulheres para que a gente possa se inspirar. E fui fazendo a minha carreira de uma forma muito pragmática, através da meritocracia, e é isso que eu acredito, e é isso que eu acho que as mulheres têm que acreditar. A gente tem o nosso papel. Fui mãe, casei nova, não deixei. Muitas vezes hoje as mulheres acham que você tem que optar entre o casamento ou a carreira, ou ser mãe e a carreira. Casei nova, tive filhos, tenho 2 filhos, e para mim o meu maior desafio é que minha primeira filha foi uma mulher também, né? E hoje eu vejo que era um desafio criá-la e a gente não passar a nossa cultura machista, porque a gente vem de uma cultura machista. Como é que a gente cria os nossos filhos? Eu tenho uma filha e um filho, numa cultura de igualdade.
né? Então, isso é um grande desafio para todas nós mulheres. E como é que a gente cria, desde dentro de casa, essa igualdade para que, na verdade, todas essas pessoas levem essa igualdade para onde forem, independentemente de ser um mundo corporativo ou não. E para que a gente respeite isso, porque o diferente, ele sempre vai existir, né? Graças a Deus nós não somos iguais, né? Mas que a gente tem que ter um respeito por isso. E o meu mote sempre maior agora é como eu consigo trazer mais meninas para esse segmento de tecnologia. Esse segmento, sem dúvida nenhuma, é o segmento que mais alavanca hoje em dia, né? A transformação digital hoje é, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial do momento. É onde vai alavancar a grande oportunidade de carreira para a maioria das pessoas. Eu não falo mais carreira porque a gente não sabe se amanhã a gente vai ter isso, carreira, né? Carreira vai ser um nome até que vai deixar um pouco de existir, mas oportunidades e funções, né? E como as mulheres estão melhores formadas, elas têm que se desafiar para essa área, sim. Entender que elas são capazes. E eu também desafiaria, né, quando a gente estava falando aqui um pouco, que na licença maternidade fosse opcional, ou a mãe ou ao pai, para que ficassem com os filhos. Isso já daria um diferencial imenso para que não fosse restritivo a contratação das mulheres. E isso aí faz toda a diferença, né, Mayara? Os dados da Cato mostram que realmente isso acaba influenciando no mercado de trabalho, nessa questão de só a mulher parar para a questão da licença, né? Que números existem sobre isso? Exatamente. A gente ainda vê muito isso e isso ainda é colhido por esse passado, né? Que persiste na vida das mulheres, da questão de patriarcado e tudo mais. E nas empresas a gente vê que as mulheres, elas ainda deixam muito mais o mercado para cuidar dos filhos do que os homens. Então, a gente fez uma pesquisa com mais de 2.000 respondentes e dessa pesquisa, 30% das mulheres, elas informaram que elas já deixaram o mercado para poder cuidar dos filhos contra 7% dos homens. Então, ainda existe um peso de, não é uma divisão e sim uma ajuda. A gente ouve muito isso nessa questão de, quando a gente fala em equidade, mas ainda existe um peso de o homem ajudar a mulher, ajudar na paternidade e tudo mais, e não disso ser uma responsabilidade certo, de não ambos. Não é compartilhar, né? Exatamente. Ainda não é compartilhar. E isso acaba tendo esse peso na questão da mulher ter que deixar muitas vezes mais o mercado por diversos motivos, né? Como a Margarete até comentou, seja por conta da empresa, seja por conta do peso que ela tem por conta disso. E acaba que esse número ele é muito discrepante ainda e ele não tem regredido muito nas últimas pesquisas. Então a mulher ela ainda é maioria na hora de deixar o mercado para poder cuidar dos seus filhos. Margarete, você acha que isso simplesmente com leis a gente resolveria? É a questão de melhorar as leis relativas a isso? Bom, eu como sou uma consultora corporativa há 38 anos, eu acredito na função social das empresas e no nosso potencial de se autorregular, né? Então, o trabalho que a gente faz com o Movimento Mulher é muito mais da gente estabelecer as práticas, as metas e onde a gente quer chegar e não esperar que o governo aponte onde quer chegar e tenha multas em relação a isso, né? Em relação a... Esse é um grande desafio, a questão da licença maternidade, né? Um dos maiores desafios da carreira da mulher. Então, é importante dizer que ele é um issue, né? Uma questão importante a ser tratada, mas não a única. E o que as empresas estão fazendo em relação a isso? Elas têm metas de retenção de mulheres pós-licença. Por quê? Porque as mulheres estão engravidando mais tarde. Portanto, elas são, em geral, o que a gente chama de high potential dentro das empresas. Mulheres com alto potencial que podem estar no pipeline da futura liderança. Quando a mulher sai de licença e não volta, ou é mandada embora, nós conseguimos quantificar o quanto se perde de investimento em empresas. Tudo que você consegue mostrar em números, em perda, né? Passa a ser um investimento você implementar estratégias para reter mulheres e não uma ação de cidadania apenas, entendeu? Então, e aí certo, a gente tem que mostrar para o empresário quanto ele está ganhando, quanto mantendo... ele está perdendo quando uma mulher de, sei lá, 30, 40, com 10 anos de empresa vai ter seu filho e sai da empresa, o quanto isso significa em perda financeira. É esse valor que a gente vai investir em ações afirmativas para reter. Então, a gente faz com que vire uma compensação e não um gasto, né? E o que nós estamos fazendo? É o que a gente chama de combo de práticas para retenção de mulheres pós-licença, que vai desde condições... Hoje, as mulheres gastam até 4 vezes mais tempo cuidando da família do que os homens, né? Entendendo família como filhos, casa, pais, né? As mulheres são cuidadoras. Essa é a nossa principal
característica, né? Nós cuidamos dos sogros, né? Tem uma pesquisa muito interessante falando que nós, quando o marido não tem irmãs, quem cuida do sogro e da sogra somos nós, né? Quem cuida da família, da casa, de tudo. Então, a gente acaba gastando 4 vezes mais de tempo. Então, o que a gente tem feito nesse combo, desde condições de que a gente chama de licença maternidade, paternidade, parental estendida, né? Hoje, empresas, por exemplo, como a Diageo, que é associada no movimento, implementou globalmente a licença maternidade de 6 meses igual ao dos homens, no mundo inteiro. Os pais devem tirar, até a criança fazer 1 ano de idade, 6 meses de licença. E a gente tem acompanhado as mudanças e as transformações culturais em função disso, né? E o que eles falam? Quais os medos, né, dos pais? Os mesmos que nós temos a vida inteira, né? Será que quando eu voltar o cargo vai ser meu? O que eu vou fazer em casa? Lá já tem 2 vós, a mãe, eu não tenho lugar lá. Eles têm que criar esse lugar. Nós estamos falando de mudança cultural, né? Será que meu chefe vai achar que eu não dou valor para o emprego? E aí a gente tem feito grupos focais com esses pais e os medos e receios são os mesmos que nós mulheres carregamos ao longo de toda a vida. Nunca ninguém nos perguntou, mas sempre foram esses, né? Ou a culpa de estar lá, ou a culpa de estar aqui. Isso acompanha as executivas mães ao longo da... Então, na hora que se implementa uma licença paternidade de 6 meses, obrigatoriamente todas essas questões vão ter que ser discutidas. Obrigatoriamente, dentro da empresa, no lar, na sociedade em geral, isso vai ter que ser tratado. Políticas de flex time, de home office, negociação e uma conversa e um planejamento do ciclo de desenvolvimento da carreira da mulher antes dela sair de licença maternidade. Eu sempre brinco. Gente, o neném nasce depois de 9 meses. Hoje em dia, depois de 7, 8, mas ele nasce. Não é um susto. Nasceu, né? Então, assim, você tem esse período com a mulher dentro da empresa para esse gestor sentar junto e falar, vamos programar a sua carreira. Como que vai ser? Você vai ter pessoas cuidando, isso vai impactar muito, você quer menos mobilidade? Não. Eu tenho toda uma estrutura montada, meu segundo filho está tranquilo, eu quero continuar avançando. Combina essas condições, o que a empresa precisa, o que a mulher precisa, e combina a evolução da carreira, e não tomar isso como um susto, né? Edna, para vocês, como essa questão da maternidade no estímulo à mulher alcançar o que ela realmente deseja? Como vocês trabalham especificamente a maternidade? Eu vou colocar aqui um pouco da minha experiência, viu, Margarete? Muito bem colocada. Eu decidi ser mãe aos 40 anos. É uma idade já tardia para você optar por uma maternidade, né? Então, na minha carreira profissional e na época que eu liderava equipes, eu sempre dizia para as mulheres qual é o momento melhor para você optar pela tua maternidade. Não existe uma regra, eu tenho que ser mãe agora, não. É a tua regra, né? E é óbvio que é importante conciliar essa regra dentro do seu momento. Quantas mulheres, né, Margarete, a gente vê que opta por ter um filho tardiamente, porque coloca como prioridade a carreira profissional e aí sempre vai postergando. O que a gente vê hoje é, assim, muitas mulheres que muitas vezes esqueceram o time, muitas que eu converso falam assim, não dá mais tempo. Então, eu acho que é muito importante uma reflexão de assumir os riscos, né? Mesmo se muitas vezes o ambiente de trabalho não é propício para você retornar, mas eu acho que é importante. Quando eu falo que para a gente tem que entender quais são nossas metas, quais são os nossos propósitos, onde se eu decidir ser mãe, naquele momento que eu ser mãe, eu tenho que voltar, se não tiver um ambiente propício, decisões que eu vou tomar, muitas vezes saindo da empresa porque eu optei, a minha experiência profissional, a conciliação da minha vida de mãe e para mim foi mais desafiador ainda, porque quando eu decidi ser mãe, eu coloquei meta que eu queria gêmeos, fui mãe de gêmeos, eu queria que também fosse casal, então eu fui mãe de gêmeos e casal, só tem um detalhe, nasceram de 7 meses e não me avisaram que eles iam nascer com uma prioridade máxima. Tudo no planejamento, né? E aí se imagina, além de você ser mãe, chegar ao sonho da maternidade, aí eu tive que fazer o quê? Eu parei minha vida profissional. Durante 6 meses pude me dedicar muito, mas muito próximo dos meus filhos. E aí é um ponto que eu queria dizer, a importância de quando nós decidimos e assumimos a maternidade, qual é a responsabilidade do que nós vamos proporcionar para os nossos filhos. E eu também costumo dizer que desde o primeiro dia que eu encontrei meus filhos na UTI do São Luís, eu coloquei para eles metas, as metas de superação que eles iam ter. Porque eu digo que quando a gente muda o nosso mundo, a gente muda o nosso mundo ao nosso redor. Qual é o impacto que eu quero deixar? Qual é a mensagem que eu quero deixar, né? E meta é para todos, desde um prematuro de 7 meses também tem que ter meta, porque eles têm que sobreviver, eles têm que lutar pela vida deles. Então, assim, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres que estão entre a dúvida de ser mãe, em que momento? Escolha o momento.
e viva intensamente o momento da maternidade, porque ele é absolutamente mágico. E faça o seu melhor, tanto como mãe, e aí, Margarete, é 4 vezes mais. E hoje eu estou vivendo uma experiência incrível, que é cuidar do meu sogro. Talvez eu não imaginava que nessa fase da minha vida eu fosse uma experiência incrível, que é cuidar do meu sogro. Está sendo maravilhoso. Então, assim, que cada papel que nós mulheres tivermos que desempenhar, que seja a nossa melhor versão. Mônica, indo para a questão salarial agora. Talvez você já tenha passado alguma situação dessa, mas que dica você daria para as mulheres que precisam negociar salários, que estão vendo que está descompassado ali com relação aos colegas homens, e ela tem que ter coragem de chegar diante dos seus chefes, dos seus superiores e negociar um salário? Que se posicionem. Nós mulheres, às vezes, a gente tem muita dificuldade de posicionamento. Não sei porquê, acho que talvez seja cultural ou não. A gente vem numa cultura que a gente não merece. E se a gente está ali, está desempenhando, nós merecemos e nós temos que ir lá brigar por isso. E lembrem-se que nós temos que pedir. Não pensem que as pessoas também vão lá e vão vir com um belo do presente. E aí eu vejo a diferença quando eu faço a gestão de pessoas, como é a diferença realmente, como os homens pedem muito mais aumento do que as mulheres. Então, meninas, se posicionem, porque também se teu chefe tiver que falar que não, é não mesmo, e tem que aceitar o não também, né? Na vida a gente tem que saber aceitar o não, né? E tem que estar preparado para isso. Então, muitas vezes, quando você vai fazer o pedido, você tem que estar preparado para o não. Uma vez eu recebi um conselho de todas as coisas que você precisa fazer, você se exercitar, colocar em prática e não se envolver emocionalmente com o resultado, para que você consiga, daqui a pouco, se organizar de novo e fazer uma nova tentativa. Porque se a gente se envolve emocionalmente, eu recebi um não. Aí você fica desestabilizado e não tenta de novo, né? O que você acha disso? Eu acho que assim, é lógico que na vida a tua maturidade vai te deixando mais ou menos emocional, ok? Você falar isso com 18, 19 anos é muito mais difícil. Você falar para a pessoa não ser emocional. E tem até dicas, né? Quando a gente falava principalmente para as meninas, como não encher o olho de lágrima. Meninas, tem dicas para isso, né? Por quê? Porque a gente foi preparadas para chorar mais. Isso não é bom nem ruim. Existem diferenças, né, no nosso estilo. Então, quando você se prepara, isso em qualquer situação, não é só para pedido de aumento, tudo que você se prepara, você vai ir melhor, ok? Então, você vai saber dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes e você vai trabalhar com eles. Então, a preparação ela é importante em qualquer momento da sua vida. A emoção, ela faz parte. Se você consegue controlar melhor, ok. Mas também não se cobre tanto disso. Nós somos essa seres preparação humanos. vai ajudar a ter menos impacto emocional? Com certeza. Até porque você vai trabalhar com as premissas. Isso que é muito importante. Porque as premissas é que te trazem ou as expectativas ou as frustrações. Então, quando você trabalha com elas, é a melhor coisa. Então, a preparação é super importante. E Edu, eu queria só fazer uma colocação, Mônica, até para compartilhar com todas as mulheres, assim, é comprovado que a mulher não tem confiança. Tem um livro chamado A Arte da Confiança, onde está claro, assim, é natural. Agora, a gente só treina a confiança agindo, enfrentando, fazendo, realizando. Esse é o método. Você quer ter confiança? Haja na direção. Enfrenta o que você tiver que enfrentar. Então, assim, a única forma de você ampliar a tua confiança, ampliar a tua consciência é agindo. Não tem outra forma, né, Mônica? É sabendo como que eu vou me preparar para pedir um aumento, como que eu vou me preparar, mesmo sabendo que eu posso, muitas vezes, enfrentar um não. E não tenham medo de errar. Errar faz parte. E outra coisa importante é a compaixão. Nós, mulheres, temos que aprender a ter compaixão de nós mesmos, porque nós vamos errar. Margarete, nós não somos mulheres maravilhas, mas nós somos mulheres que podemos estar aonde nós queremos estar. Eu acho que você falou um ponto muito importante. Não somos Mulher Maravilha. Não precisamos levar tudo nas nossas costas. Não precisamos querer ser Mulher Maravilha. Nós temos que ser mulher. Ponto. Mayara, a gente estava falando aqui da questão do salário, né? Como a gente se posicionar, mas muitas vezes as mulheres acabam perdendo também oportunidades com relação a isso, justamente pelos medos, por essas questões. Como que vai ser quando eu tentar realmente aceitar uma nova oportunidade? A pesquisa mostra alguma coisa sobre isso? Edu, tem muito a ver com tudo que todo mundo falou aqui sobre a mulher ter confiança, ela poder ser quem ela quer, onde ela quer, mas ainda a gente vê que metade dessas mulheres na pesquisa, elas afirmam que elas já deixaram de aceitar uma proposta melhor, uma promoção, um novo desafio, por talvez achar que não dariam conta de assumir aquilo.
Então, acho que tem muito a ver com tudo, é um resumo de tudo que a gente falou aqui, sobre protagonismo, sobre você poder assumir tudo isso e não precisar ser perfeita em tudo que você faz, mas saber o seu momento de conseguir assumir aquilo e, de fato, se posicionar e entender que, se você quiser, você consegue assumir essas posições. A gente estava conversando um pouco aqui sobre tecnologia, maternidade e tudo mais, e tem um ponto que a gente ouve bastante aqui sobre a questão de cara da entrevista nas mulheres, nas empresas, né? Que a maternidade, ela é questionada instantaneamente. Quando a mulher fala que é mãe, sempre vem aquela questão de, vai deixar com quem seus filhos? Como que você faz? E que o homem, ele nunca é questionado em relação a isso, né? Então, desde a entrevista já existe sempre um questionamento e um peso em cima da mulher sobre a maternidade. E a gente precisa mesmo dessa força para... Tem alguma dica para ela vencer esse momento, para que não seja pega de surpresa ali? Então, normalmente a resposta é a que a gente fala para ambos os lados, né? Que ela tem o filho, a maternidade está ali, ela cuida do filho independente do trabalho, e a resposta é ser sempre em relação ao trabalho, e não ao que ela faz com relação a essa maternidade. Afinal, ela está indo lá na empresa, ela sabe do papel que ela pode assumir ali, e o que ela vai fazer para cuidar do filho, com quem ela vai dividir aquilo, compartilhar, é uma outra questão que não deveria estar lá naquele momento de entrevista. Talvez esse seja até um momento de questionar se lá é a cultura e a empresa que ela quer estar, né? Se isso é tão importante dentro daquela empresa, se é lá que ela quer, de fato, construir a carreira dela. Gente, a conversa excelente, o tempo voa nesse Trampapo aqui, onde a gente está falando sobre o cenário atual da mulher no mercado de trabalho. Queria já pedir que cada uma de vocês deixe uma mensagem, que vocês falam assim, a gente não pode terminar um Trampapo desse sem ter essa mensagem para as mulheres. Margarete, que é gestora executiva do Movimento 360, o que você diria? Pode ser para as empresas ou para as mulheres? Eu acho que agora eu vou falar com as mulheres, tá? Já falei muito das empresas. Tem um dos estudos recentes da Lihet, mostra, eu acho isso bem interessante, 5 características das mulheres CEOs, né? Fizeram uma pesquisa global com mulheres CEOs e nas entrevistas foram conseguindo tirar 5 atitudes, competências, habilidades que repetidamente essas mulheres CEOs tinham. Portanto, isso passa a ser quase que um currículo para ser desenvolvido nas mulheres profissionais, aquelas que querem chegar lá, porque, de novo, não são todas as mulheres que querem ser CEOs, não são todas as mulheres que querem ser mães, e o que eu defendo e a gente fala nas empresas é que a gente tem direito de ser quem a gente quiser, né? O que é importante é que a gente tenha oportunidades equitativas para poder chegar lá, é isso que a gente defende. E algumas dessas características passa por alguns pontos que nós falamos aqui. Então, um desafio muito grande são as mulheres se autopromoverem. Nós temos uma dificuldade muito grande de self-marketing, né? Os homens fazem isso com muita facilidade. Olha que legal, meu projeto, eu que fiz, eu que sou e tal. Nós co-construímos, então a minha equipe é maravilhosa, porque ela. A gente fala tanto do outro e do outro que de nós mesmos a gente não fala. E isso foi criado ao longo da vida, né? A gente veio aprendendo que o príncipe é quem está lá derrotando o dragão com a espada na mão e a gente está só colhendo flores, maçãs e cantando com os passarinhos, essas histórias de contos de fadas que a gente ouviu, e a gente foi aprendendo a não falar com estranhos, a sentar de perna fechada. Isso é uma questão de criação. Então, quando a gente chega lá no trabalho e não sabe negociar um salário, se autopromover ou ter, vamos dizer, uma forma bacana de falar de nós mesmos, isso é reflexo de uma cultura que a gente veio aprendendo com vivências e tudo mais, né? Outra coisa, a gente não sabe negociar salários, então também aprender a falar quanto você vale, quanto o mercado está pagando e negociar isso com tranquilidade, né? A nossa dificuldade de delegar, né? As mulheres, como são multitarefas, a gente acaba fazendo do pequenininho, a planilhinha, até a ação estratégica. Macro. Só que você tem que formar novas lideranças para te ocupar, para você poder avançar. Então, se você fizer de A a Z, dificilmente você vai conseguir sair daquele cargo, porque você tem que estar formando e olhando, centralizar menos, aprender a delegar mais, né? Aprender, na verdade, nós temos que ter consciência das barreiras invisíveis e dos vieses, mas não deixar que esses vieses nos impeçam e a gente acredite que é possível chegar lá, né? Então, com tanto debate sobre os desafios da mulher no mercado, o lado negativo da moeda nós estamos desestimulando que elas superem esses desafios. Tem uma profissional mulher que está em cargo de liderança, sei lá, com 60 e tantos anos, que ela fala, na minha época eu nem sabia qual era o tamanho da pedra. Eu abaixava, tirava a pedra e continuava seguindo. Eu não sei se esse negócio de ficar falando tanto o tamanho dos desafios está sendo bom, né? Então, essas são algumas características que eu acho que a gente precisa chegar lá. Mulheres, o mercado está sedento, as grandes empresas globais, as maiores empregadoras do Brasil, estão buscando candidatas mulheres em todos os níveis, da estagiária até a executiva. Então, façam seus currículos, avancem, vão para o mercado, que tem empresas muito legais, diversas, inclusivas, buscando vocês. Então, esse é o recado final que eu queria deixar. Mayara,
você é gerente de comunicação aqui da Cato. Que mensagens você deixaria para as mulheres que estão nos ouvindo aí? Eu acho que ouvindo todas essas mulheres que estão aqui, acho que se alguém pudesse ver a gente, ia ver que quando a gente ouve outra mulher falando assim, os olhos brilham, né? Porque é inspirador mesmo. Eu acho que a mensagem é essa, de realmente não desistir, delas estarem em uma empresa que de fato aceite e dê oportunidade a ela como ela merece, né? Então que ela também se valorize perante a isso, esteja e lute para estar em lugares onde ela é de fato valorizada, onde ela tem um plano de carreira, onde ela é olhada como profissional e não como a mulher que vai deixar por licença maternidade ou a mulher que divide casa e trabalho, enfim, e que elas não desistam mesmo. Então que tem mercado, que elas de fato possam se empoderar e inspirar mulheres e alavancar outras mulheres também, que isso é muito importante. E Mônica Herrero, da Stefanini Brasil, o que você deixaria como uma mensagem? Bem, depois de tudo que já foi falado, eu gostaria só de reforçar para que elas tenham ousadia e atitude e que nunca deixem de lado os seus valores. Obrigado, Mônica. E para a gente encerrar esse nosso papo, Edna Vascello Goldoni, que é criadora do Semeando Pérolas, o que você diria aí para o pessoal que está curtindo o podcast? Foi um momento muito especial estar aqui com mulheres maravilhosas. Olha, a mensagem final que eu deixo para cada mulher que está ouvindo a gente agora: acredite nos seus sonhos, estabeleçam metas e caminhos para você realizar aquilo que você quer realizar. E a mensagem que nós deixamos para cada mulher, e por que nós adotamos o colar de pérolas, é porque a pérola só é feita quando um grão de areia entra na ostra e causa uma ferida. E esse grão de areia é embalado pela madrepérola que ele reveste a ostra. E quando a gente traz uma reflexão desse simbolismo para a nossa vida, eu quero deixar como mensagem: façamos de cada experiência da nossa vida uma oportunidade para a gente cultivar as nossas pérolas. Mas você vai falar para mim, mas por que pérolas? Não são as pérolas físicas, mas as pérolas que nós trazemos dentro de nós, fruto da nossa fé, da nossa força, da nossa determinação, da nossa coragem e, acima de tudo, da nossa força de vontade. Porque nós podemos ter metas, nós podemos ter propósito, nós podemos ter sonho, mas se nós não tivermos a força de vontade, nós não vamos chegar lá. E força de vontade, ela só existe quando ela existe persistência em ritmo. Nós não podemos parar. Então, quando cada um de nós estabelecemos as nossas metas no topo mais alto da montanha, que nós possamos seguir em ritmo e constância. Eu não vou parar. Então, mulheres, não desistam daquilo que vocês querem ser. E tenham como propósito ser a sua melhor versão todos os dias. Seja um exemplo de uma mulher que acredita na força da outra mulher. Seja uma mulher que se empenha para que a outra mulher possa chegar lá. Seja exemplo, mude você. Porque quando você muda o mundo ao seu redor. E nós vamos lançar uma campanha o ano que vem. É o que eu fiz de bom para uma mulher hoje. Então vamos nos unir no sentimento da sororidade, que é o sentimento que nos une. É o sentimento que nos torna ainda mais fortalecidas no nosso propósito. E eu queria deixar como última mensagem, é que cada uma de nós hoje possamos engajar para que possamos lutar pela vida de outras mulheres. Nós falamos aqui de mundo empresarial, nós falamos aqui de liderança feminina, mas nós não podemos esquecer do número de mulheres que hoje são violentadas e são mortas por ser mulher. Então, mais do que lutarmos pelas mulheres chegarem aonde elas querem chegar, mas nós temos que lutar pela vida das mulheres. E essa foi uma causa que o Instituto Vascello Goldoni abraçou esse ano em prol e juntamente com o Instituto Maria da Penha sobre a mentoria da ONU Mulheres. Então, vamos nos unir, homens e mulheres, por um mundo de igualdades, por um mundo de justiça, por um mundo de direitos humanos respeitados. Essa é a mensagem que eu deixo para finalizar essa nossa conversa. Gente, muito obrigado pela presença de todas vocês, né? Realmente inspirador, e que a gente tenha contribuído para que mais e mais mulheres realmente assumam as posições que elas desejam nesse mundo. E lembrando a vocês, o Trampapo está disponível também no Spotify, no Apple Podcast, SoundCloud e no trampapo.com.br. A gente espera você na nossa próxima conversa. Um abraço!